Algumas pessoas acreditam que o purgatório é uma invenção para manipular a fé dos católicos. Mas será mesmo? Esse conceito gera discussões acaloradas e divisões. Afinal, falar sobre a purificação da alma após a morte toca em um ponto delicado. O que acontece depois de nossa jornada aqui? O purgatório é um tema que levanta paixões e dúvidas, com muitos questionando se há uma base bíblica para ele. Quando falamos sobre purificação espiritual, estamos falando sobre amor e misericórdia ou sobre uma ideia sem fundamentos? Entender o purgatório exige uma visão profunda da doutrina católica. Muitas pessoas se perguntam, como a Igreja Católica explica algo tão misterioso e até controverso? Pois bem, o purgatório é mais do que um lugar de sofrimento. Trata-se de uma jornada, uma etapa de purificação que tem raízes em uma visão de amor que Deus tem por cada alma. Mas, para quem deseja entender esse processo, é necessário ter uma mente aberta e uma sede sincera por verdade. Afinal, por que a Igreja Católica insiste tanto no conceito de purgatório? Se isso fosse uma invenção humana, por que tantos fiéis ao longo dos séculos aceitaram essa doutrina? O purgatório responde a uma questão essencial: o que Deus espera de nós antes de nos encontrarmos com Ele? Em vez de punição, o purgatório oferece uma chance de limpeza, uma purificação para quem deseja ver a face de Deus. E não pense que o purgatório é uma crença isolada, sem respaldo na tradição cristã. Muito pelo contrário. Esse conceito se entrelaça com diversas passagens bíblicas e é compreendido como um sinal da misericórdia divina. Mas de onde vem essa ideia? Como ela foi desenvolvida ao longo da história da Igreja? A ideia de purgatório não nasceu do nada, nem é uma invenção moderna. Desde os primeiros séculos, os cristãos refletiram sobre a necessidade de purificação espiritual após a morte. A Igreja Católica desenvolveu essa doutrina como uma resposta ao desejo de Deus de que cada um de nós seja plenamente purificado antes de se encontrar com Ele. Esse é o tipo de amor que não impõe a perfeição, mas oferece meios para alcançá-la. Nos primeiros textos cristãos, já vemos referências ao purgatório, como em escritos de padres da Igreja e teólogos que enxergavam uma etapa entre a terra e o céu. Era claro para eles que, para estar na presença de Deus, as almas precisavam estar livres de toda a mácula. Pense nisso, um Deus que deseja que cada um de nós entre em sua presença com a alma limpa, como quem se prepara para o encontro mais importante da vida. Ao longo do tempo, a Igreja Católica desenvolveu essa compreensão, que não apenas permaneceu, mas se tornou uma verdade acolhida pelos fiéis. Hoje, a doutrina do purgatório é um dos pilares que sustentam a fé católica, demonstrando um Deus que ama a todos e quer que cheguem à santidade. Essa visão responde a uma pergunta importante: por que Deus não deixa todos entrarem diretamente no céu? Porque Ele quer que o encontro seja perfeito, sem nada que o separe. Essa tradição, então, nos leva a uma questão central: onde podemos encontrar essa ideia na Bíblia? Existe uma base para essa crença nas Escrituras? O purgatório não é uma ideia sem fundamento. Algumas passagens bíblicas oferecem suporte a essa doutrina, e a Igreja Católica as interpreta como uma evidência da necessidade de purificação. Em 2 Macabeus capítulo 12, versículo 45, por exemplo, vemos uma oração pelos mortos, pedindo que eles sejam purificados de seus pecados. Essa é uma indicação clara de que, após a morte, pode haver uma etapa de purificação. Para a Igreja, isso reflete a misericórdia de Deus para com as almas. Outra passagem que merece atenção é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, onde São Paulo fala sobre uma purificação pelo fogo para aqueles que não estão completamente prontos para o céu. Essa é uma metáfora poderosa, que mostra como a alma pode ser purificada antes de entrar na presença divina. Aqui, Deus oferece uma segunda chance para aqueles que não estão completamente purificados, mas desejam a união com Ele. Essas referências bíblicas nos mostram que o conceito de purgatório não é uma invenção, mas uma verdade que se entrelaça com a própria mensagem de Cristo. Ele quer que todos tenham a oportunidade de alcançar a plenitude da santidade. Se alguém busca uma base bíblica para o purgatório, essas passagens são um excelente ponto de partida. Mas por que a Igreja se empenha tanto em defender essa ideia? O que faz o purgatório ser tão central para a doutrina católica? A Igreja Católica vê o purgatório como uma expressão profunda do amor e da justiça de Deus.
Ele permite que as almas passem por um processo de purificação espiritual, uma oportunidade para se libertarem das marcas do pecado antes de entrarem no céu. Não se trata de um castigo, mas de uma preparação para o encontro definitivo com Deus. É como um banho de alma, para quem deseja entrar na casa do Pai com um coração puro. Para a doutrina católica, o purgatório é um sinal da misericórdia divina. Deus não deseja que ninguém fique separado dele, mas também é justo e quer que estejamos prontos para a santidade. Ele nos oferece essa chance de purificação como um Pai amoroso que entende nossas falhas, mas quer o nosso melhor. Esse conceito é como uma porta aberta, onde aqueles que ainda não são perfeitos podem, aos poucos, alcançar a glória. Imagine-se indo a um grande evento com alguém que você ama profundamente. Você quer estar no seu melhor para esse encontro. É mais ou menos isso que o purgatório oferece, uma chance de se preparar para a união com Deus. A Igreja acredita que, ao purificar nossas almas, Deus nos proporciona a verdadeira paz. Mas o que diferencia o purgatório do inferno? O purgatório e o inferno são realidades muito diferentes. Enquanto o purgatório é temporário e visa a purificação, o inferno é uma separação definitiva de Deus. A Igreja Católica ensina que o purgatório é para aqueles que morreram na amizade de Deus, mas ainda precisam de purificação espiritual. Já o inferno é para aqueles que rejeitaram Deus em suas vidas e decidiram se afastar dele para sempre. Para entender melhor, pense no purgatório como um hospital espiritual onde a alma recebe os cuidados necessários para estar pronta para o céu. O inferno, por outro lado, é como uma prisão, onde a separação de Deus é eterna. No purgatório, há esperança, no inferno, não há mais retorno. Essa diferença ajuda a desmistificar a ideia de que o purgatório é um lugar de sofrimento sem propósito. A doutrina católica vê o purgatório como uma etapa de transição. Ao contrário do inferno, onde há uma rejeição definitiva de Deus, o purgatório é a oportunidade de quem deseja estar com Ele, mas ainda precisa de purificação. É um lugar de esperança, onde a misericórdia de Deus age para transformar as almas. Esse processo de purificação é, portanto, um ato de amor. Mas qual o benefício de se crer no purgatório? Há esperança e consolo nessa doutrina? O purgatório traz esperança para os fiéis e seus entes queridos falecidos. Saber que, mesmo após a morte, há uma chance de purificação é um grande consolo. A Igreja Católica vê o purgatório como uma prova do amor de Deus, que não abandona aqueles que ainda precisam de uma última purificação para estarem plenamente em sua presença. Para muitas pessoas, essa doutrina é um alívio, pois permite crer que mesmo aqueles que morreram com falhas podem alcançar o céu. Quem não conhece alguém que foi uma boa pessoa, mas tinha suas imperfeições? O purgatório oferece esperança para essas almas, mostrando que a misericórdia divina supera qualquer fraqueza humana. A doutrina católica é clara: o purgatório não é um castigo, mas uma ajuda. Imagine alguém que deseja se reconciliar com Deus, mas carrega pequenas falhas. O purgatório garante que essas almas tenham uma nova oportunidade de se purificar e finalmente descansar em paz. Isso não é incrível? A Igreja Católica ensina que as orações dos vivos podem beneficiar as almas no purgatório. Esse é um ato de caridade e amor, pois ajuda os falecidos a se purificarem mais rápido. Quando rezamos ou oferecemos missas, estamos, de certa forma, encurtando o tempo de purificação dessas almas. Para os católicos, isso é um gesto de amor que ultrapassa até mesmo a barreira da morte. Além das orações, a prática das indulgências também é uma forma de auxiliar os falecidos. A Igreja ensina que essas ofertas espirituais ajudam a reduzir as imperfeições que ainda pesam sobre as almas no purgatório. É como se fizéssemos um favor a quem já partiu, permitindo que avancem mais rapidamente rumo ao céu. É uma caridade que não se vê, mas se sente. Para quem deseja ajudar, participar de missas, rezar o terço e praticar indulgências são ótimas formas de demonstrar esse amor. A doutrina católica vê essa prática como uma expressão de união e solidariedade. Afinal, somos uma só família em Cristo, e mesmo após a morte, podemos cuidar uns dos outros. Muitas pessoas enxergam o purgatório como um castigo cruel, ou até mesmo como uma forma de a Igreja ganhar dinheiro. Nada mais distante da verdade. Para a Igreja Católica, o purgatório é uma expressão de misericórdia, não de punição.
É um processo necessário para quem deseja se encontrar plenamente com Deus. A Igreja jamais cobraria algo que vem da essência do amor divino. Outro mito popular é que o purgatório seria um mini-inferno. Mas como já vimos, o purgatório é temporário e visa a purificação, ao contrário do inferno, que é uma separação eterna de Deus. Essa visão equivocada confunde a misericórdia com o castigo. A doutrina católica ensina que o purgatório é um processo, e não um sofrimento eterno. A ideia de que o purgatório é uma invenção para assustar também é muito comum. Mas, na realidade, o purgatório é uma doutrina de esperança. Quem acredita nele vê uma segunda chance, um lugar onde as almas podem se purificar para estarem com Deus. Não é um motivo para medo, mas para fé. Os santos da Igreja Católica sempre falaram sobre o purgatório com respeito e admiração. Santa Catarina de Gênova, por exemplo, descreveu o purgatório como uma chama de amor, onde a alma se purifica para estar com Deus. Para ela, não é um lugar de dor, mas de esperança, pois a alma está a caminho do céu. Essa visão torna o purgatório algo muito mais positivo do que se imagina. São João Maria Vianney também falou sobre o purgatório como uma expressão da misericórdia divina. Ele acreditava que Deus permite a purificação para que ninguém fique excluído de sua presença. Isso mostra como o purgatório é visto como um processo justo, onde a alma passa por uma limpeza antes de se encontrar com Deus. Para ele, era como a última etapa de preparação para um grande encontro. Outro exemplo é São Francisco de Sales, que dizia que o purgatório é um ato de amor de Deus, que não deseja que ninguém chegue ao céu sem estar plenamente purificado. Esse processo, para ele, é um símbolo de cuidado divino, onde Deus dá o tempo necessário para que as almas se preparem. É uma visão inspiradora. O purgatório é uma expressão do amor de Deus e da sua justiça perfeita. Ele nos dá uma nova chance de purificação para que possamos estar em completa união com Ele no céu. Gostou de aprender mais sobre esse tema tão profundo e cheio de esperança? Inscreva-se no canal, curta, compartilhe este vídeo e ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos sobre o catolicismo. Até o próximo vídeo!